Boa tarde, esse é o pitch relativo à prestação de contas do projeto VEG UFC Carregador Rápido Inovador, parceria UFC-VEG com financiamento da Fundep, através da época Rota 2030. Esse relatório se refere ao segundo semestre de 2024. A equipe envolvida no período em relação ao semestre anterior não foi alterada. O único bolsa que eu vou chamar a atenção aqui é do Davi Pinto, que ele terminou a graduação dele, entrou no mestrado, então a bolsa dele se encerrou e eu escolhi não renovar, substituir o bolsista. A síntese orçamentária, a execução do orçamento está de acordo com o previsto, né, tem o suficiente para pagar o bolsista até setembro, que é quando finaliza o projeto, e para fazer compra de matéria de consumo, semicondutores, magnéticos, capacitores, eventualmente passagens para a VEG, para fazer a missão dos ensaios experimentais na empresa envolvida. Então o orçamento aqui está sendo executado de forma adequada. Com relação ao plano de atividades, o nosso plano de atividades aqui de julho até dezembro, bom, pode verificar aqui que a gente deveria ter terminado a montagem do protótipo experimental de 50 kW e ter realizado os ensaios parciais com 20 kW aqui nos nossos laboratórios para, no começo desse ano de 2025, já estar preparando para ir na empresa, janeiro, fevereiro, março, era a época prevista para ir na empresa. O que ocorreu é que descobrimos que a especificação que a gente previu inicialmente no projeto já estava ultrapassada. Eu vou passar aqui. Então, inicialmente, a gente submeteu o projeto imaginando a especificação do Combine Charge System versão 6, especificamente pensando nessa classe aqui de 350 kW, onde a gente iria desenvolver um de 50 kW e imaginando colocar 7 em paralelo para produzir o de 350 kW, mas nossa entrega se referia apenas a 50 kW. Ocorre que nessa classe aqui, lá na versão 6, previa a potência nominal, 50 kW, até 700 volts. Isso implica numa corrente máxima de 71,4 A. E em julho, agosto do ano passado, que eu fui perceber que houve uma mudança do CCS 7.2, onde para ser considerado um carregador fast charger, ele teria que ser capaz de fornecer a potência nominal 50 kW até 400 volts. Isso implicaria uma corrente de 125 A na saída de cada um. Certo? Então, se verificar aqui de 71 para 125 A, é um impacto gigantesco aqui nas especificações e, obviamente, no dimensionamento do conversor. Então, quando eu percebi isso, eu entrei em contato com a empresa imediatamente, né, e conversamos e vimos que não faria sentido entregar no fim do projeto alguma coisa que já tivesse ultrapassado, já que o objetivo aqui do Rota 2030 é entregar inovação tecnológica num TRL alto. Certo? Isso não ocorreria se a gente entregasse nas especificações inicialmente previstas, então nós propusemos a alteração da especificação e a VEG concordou, avaliamos aí, obviamente, os impactos que ia ter no cronograma, por isso que houve todo esse atraso aqui. Digamos que o nosso protótipo, o projeto de layout de componentes já estava praticamente pronto, mesmo no começo aqui, em junho de 2024. Mas tivemos que fazer todo o projeto novamente, tivemos que refazer o projeto do layout das placas, porque agora tivemos que prever paralelismo de semicondutores, de MOSFETs e de diodos, então as placas também tiveram que ser todas refeitas, certo? E precisamos comprar componentes adicionais para utilizar no paralelismo dos MOSFETs, porque a gente tinha estoque aqui mais suficiente, reprojeto dos transformadores, então estamos mandando fazer o FIOLITS novamente, compramos núcleos magnéticos novos, que também estão chegando, certo? Então passamos esses meses aí nessa briga para atender, mas a gente tem um planejamento para finalizar ainda dentro do prazo do projeto, lembrando que o prazo final é setembro, ok? O que a gente pôde fazer foi adiantar a simulação do paralelismo, que estava previsto mais para o final do projeto, isso aqui a gente já está nos relatórios que estão em anexo, relativo à prospecção topológica, o bolsista Robeiro, que é o mais específico nessa linha, ele está completamente em dia, análise esforço, dinâmica, procedimento de projeto e montagem de protótipo. Né? Na verdade, ele já tem resultados experimentais, já submeteu um artigo bem completo isso daí, mas como não era meta, a gente preferiu não colocar no relatório agora, até para não perder tempo fazendo o relatório. Ok? Esse protótipo que ele realizou de 6 kW é uma versão básica do Hybrid, ok? Mas ele é uma evolução, certo? Comprovamos aí que o equacionamento fica bem similar do Hybrid original e também a versão relativa à nossa topologia, as etapas e a própria dinâmica vão ser bem similares, certo? Então ele rapidamente vai fazer é, essa segunda topologia, embora no projeto a gente previu a entrega apenas de uma topologia, certo? Do ponto de vista que a gente previu no projeto, só isso, o que ele já fez já seria suficiente, certo? Ele vai continuar para a tese de doutorado dele e eventualmente pode ser que a empresa se interesse também na questão de integração de redução de magnéticos de componentes semicondutores. É, Bom, como produto final, vamos lembrar que a gente quer realizar testes amplos nas instalações laboratoriais da VEG, em 50 kW, certo? A etapa 5 seria a finalização do projeto, né, onde a gente passaria tudo que transferência tecnológica para a VEG reprojetar, se quiser, ou fazer inserção no produto final. Estado atual, então a gente já tinha feito 2024.1, o protótipo experimental em escala reduzida, 10 kW, completo. Desenvolvimento teórico, análise dinâmica, também 2024.1.
Etapa 6.1 e 6.2, que é estudo teórico, validação por simulação de topologias alternativas, ok. Análise de esforço dinâmico e procedimento do projeto, ok. Projeto e montagem da topologia alternativa, eu coloquei ok, embora não esteja perdão, a montagem já está, os ensaios aqui não estão. Simulação do paralelismo, ok, está nos relatórios, certo? O projeto do protótipo em escala real, fizemos o projeto, certo? O projeto do protótipo em escala real com novas especificações, eu coloquei aqui porque a gente chegou a fazer umas especificações antigas e fizemos novamente com as especificações novas, certo? Isso aí realmente está atrás, o projeto já foi finalizado, na verdade. Ok? O início da montagem, a gente começou a fazer a montagem, mas ainda falta coisa para chegar. Tem algumas fotos no relatório que mostra a parte que a gente já fez. E no próximo semestre, né, a finalização da montagem do protótipo em escala real, 50 kW, considerando as novas especificações. É, pelo nosso planejamento, até o final de fevereiro, a gente faz realiza os ensaios experimentais no laboratório, que nosso laboratório, desde o início, planejamos até 20 kW, que é o que dá para fazer com os nossos equipamentos. Certo? E agendamos aqui a realização de ensaios experimentais nos laboratórios da VEG até 50 kW para segunda quinzena de março, última semana de março. Certo? Pelo nosso planejamento, entrega de componentes, execução, ajustes, é bastante factível a gente ainda conseguir fazer em março, e aí, nesse caso, a gente tiraria, digamos, do atraso, já que os ensaios da empresa eram já de fevereiro e março. Certo? E a finalização da montagem de ensaios experimentais, a topologia alternativa, como eu falei, o Roberto já fez, submeteu o artigo, mas vamos prever no próximo relatório essa parte aqui, certo? Bem como o início aí de outra topologia alternativa também. Mas não necessariamente faz parte do escopo aqui do nosso projeto, ou seja, é um extra, ok? Então, as medidas que a gente tomou aqui para compensar os atrasos, né? O de imediato mais importante é a prorrogação das bolsas de graduação por mais 3 meses. Já foi aprovado pela FUNCAP. Os 3 bolsistas, no caso, já que o quarto entrou no mestrado, eles têm acompanhado muito de perto e têm ajudado muito, são bolsistas de graduação de alto nível. Eh, Principalmente a prorrogação da bolsa de pós-doutor por mais 6 meses, na verdade, eu vou corrigir aqui, também foi aprovado pela FUNCAP, pela Fundep. Ok? Então, ele é de importância inegável aqui no projeto. Certo? Adiantamos a etapa de simulação de paralelismo de conversores, ok? A compra dos componentes adicionais FIOLITs e MOSFETs. MOSFETs estão previsando entrega amanhã, o FIOLITs na próxima semana. Mas a gente pode começar a fazer ensaio com os transformadores que a gente já tem, muda a frequência, começa a fazer alguns ajustes, e depois quando chegar os transformadores a gente substitui. Os indutores já estão montados na sua versão final, certo? E a última medida, né, é já agendar os ensaios na VEG para março, ok? Queria ressaltar aqui que o projeto, quando eu dimensionei o projeto, não é meu primeiro projeto, então eu já tinha previsto uma gordura aqui de 6 meses, né, exatamente para qualquer eventualidade, certo? Só ressaltando que esse atraso aqui digamos, nós decidimos pela mudança, certo? O atraso foi devido a isso, né? Não, se não houvesse essa mudança, a gente estaria indo para a VEG fazer os ensaios finais, mas eu acho que é o melhor, né? A gente mudar agora, mesmo que aperte um pouco aqui nosso cronograma, certo? Vamos usar essa gordura para, eventualmente, se for necessário, para finalizar o projeto. Com relação ao parecer do relatório anterior, é, o relator fez uma observação a respeito da forma que eu apresentei, certo? Eu creio que a principal dificuldade foi ligar os relatórios às etapas, né? E realmente tinha razão. É, eu, deixa eu colocar aqui, eu estou enviando agora essa estrutura aqui, certo? Onde esse relatório de acompanhamento de atividades é o meu relatório, digamos, principal, onde contém isso que eu falei, certo? Especificando as etapas, certo? O relatório de atividades dos bolsistas individuais, aquele padrão da Fundep, 2, 3 páginas, mais curto, certo? E os relatórios técnicos, né? Eu nomeei dessa forma para ficar um documento único, ia ficar extenso e ia ficar difícil também para localizar as etapas de cada um, certo? Aqui, como eu nomeei o arquivo já com o nome das etapas, certo? Lembrando que os bolsistas aqui de graduação realizar as etapas relativas. Deixa eu voltar aqui. Então eles fizeram as etapas 3.1 e 3.2, que são as atividades relativas a ele, que são relativas ao projeto de componentes, né? Então cada um trabalhou num componente específico, indutor, dissipador, transformador, semicondutores. Aqui não tem um detalhamento, mas na, quando eu submeti o, o cronograma dos bolsistas, tinha detalhado as atividades que era relativo ao projeto e também a realização de um software, ampliação de base de dados de vários fabricantes, eles fizeram isso tudo, tem essas informações aqui nos relatórios individuais, certo? E eles fizeram inicialmente separado no MATLAB, e eles já começaram a junção do projeto separado de cada um, já fizeram uma interface gráfica para entrar com os dados referentes a todos os componentes, e estão quase finalizando, digamos, um projeto conjunto, certo? Considerando variação de alguns parâmetros, certo? Essa parte deles ficou muito legal, certo? E nessa prorrogação de 3 meses, eles fizeram a validação experimental, inclusive com alguns componentes e com ensaio dos dissipadores. A gente mudou também o perfil dos dissipadores nessa mudança do paralelismo, foi outra coisa que mudou no layout. Essa envio dos dissipadores da VEG para cá também levou um certo tempo.
mas eles validaram experimentalmente os dados do dissipador com diodos, certo? Com o MOSFET ainda não foi, ainda estamos esperando chegar, mas com diodos, utilizando ventilação forçada, certo? Ficou bem interessante essa parte que eles fizeram. E esses 3 meses de prorrogação, eles vão focar na finalização do software e vamos avaliar se dá para passar isso para Python, para ficar uma base de dados mais aberta. Esse aí foi um pedido da empresa. É, o José Williams 5.2, né, ele ajudou muito o aluno de pós-doutorado, certo? Mais especificamente para ele estava prevista a simulação de paralelismo, isso aqui ele completou. O relatório dele se trata disso. O Roberto, as prospecções topológicas, 6364, que é análise de esforço, dinâmica e procedimentos de projeto, certo? E o Raimundo, a parte principal, o protótipo principal, ele colocou um relatóriozinho com a análise dos esforços, agora considerando a nova configuração, o projeto, né, que são os elementos selecionados, certo? Aqui os ensaios foram realizados em conjunto com o pessoal da graduação, certo? Aqui a ventilação forçada se comportou muito bem, estamos com folga aqui, certo? Isso é interessante, colocamos acima até da corrente máxima prevista, certo? Então, do ponto de vista da corrente nos diodos, está bem tranquilo, certo? O projeto dos transformadores, esse aqui está o transformador aqui, a gente precisa de mais núcleo para terminar, e o fio litz, né, para enrolar esse cara aqui. O que a gente fez inicialmente o que a gente tinha no laboratório para começar os ensaios experimentais, enquanto não chega o litz, a gente tem isso daqui, certo? Projeto dos indutores, esse aqui já está na versão final. Aqui, ó, o ensaio térmico do indutor também foi realizado e validou a análise dos mínimos da graduação, certo? E o início da montagem aqui, certo? Um gabinetezinho aqui, inicialmente para facilitar, não estamos pensando em volume, né? Estamos pensando em facilitar o ensaio, medições, certo? Aqui a placa de controle, né? Dentro do que a gente tem disponível, está feito. Estamos aguardando e adiantando o que é possível. Certo? Espero que esse forma de apresentação tenha atendido, facilite a vida aí do relator. Obrigado.